Sejam muito bem-vindos, então, a essa primeira aula do nosso curso de aprofundamento dos objetivos espirituais do primeiro aspecto da Escola da Rosa Cruz Áurea. Como o Carlos César explicou há pouco, esse curso tem o objetivo de cobrir os 3 objetivos espirituais do primeiro aspecto: o autoconhecimento, a conexão com a centelha do espírito no âmago do nosso ser e a transformação da consciência e da vida. E hoje nós vamos falar justamente do primeiro passo, que é o passo fundamental, que é adquirir autoconhecimento. Então, pediria aos nossos amigos que colocassem os slides de hoje. Obrigado. O título da primeira aula desse nosso curso é muito sugestivo. Ele fala que nós precisamos desvendar um mistério, o mistério do nosso próprio eu. Pode parecer estranho, mas para a grande maioria dos seres humanos, o seu próprio eu, o seu eu interior, é um grande mistério. É alguma coisa que fica distante da superfície da vida, algo sobre o que as pessoas nem se questionam e vivem num grande automatismo. Um automatismo onde a vida vai passando, os dias vão passando, as semanas, os meses, os anos, e quando o ser humano menos espera, chegou o fim da vida e ele não sabe nem direito quem ele é. Então, um caminho verdadeiramente espiritual, um caminho que coloca o ser humano diante da possibilidade da transformação de si mesmo, não pode começar por outro ponto, a não ser concedendo ao ser humano a oportunidade de saber exatamente quem ele é, para que ele possa descobrir quais são as suas possibilidades, quais são as suas grandes dificuldades e barreiras internas, e somente assim, ganhando um pouco de visão, é que ele vai ser capaz de trilhar esse caminho. E por isso o título dessa primeira aula também sugere que para desvendar esse mistério interior, o mistério do eu interior, nós precisamos de uma chave capaz de abrir essas novas possibilidades, e essa chave é o próprio autoconhecimento. Essa imagem que ilustra o título dessa primeira aula é uma imagem muito bonita. E por isso, o slide seguinte é apenas essa imagem, sem o título. Porque aqui nós temos 4 elementos muito importantes. Esses 4 elementos nós podemos destacar como o ser humano. Nós vemos a sombra de um ser humano, né? É como se estivéssemos vendo a sombra de nós mesmos, né? Colocando os pés num caminho, ainda que não está iluminado, um caminho que está meio na penumbra, um caminho que lembra um deserto, lembra pedras, lembra um labirinto, mas um caminho, uma realidade, portanto, bastante árida e dura, né? Diante dele se descortina um horizonte onde uma luz surge, né? Na verdade, essa luz está dentro do próprio ser humano, mas como ele ainda não reconhece essa luz, ele enxerga isso como uma possibilidade distante. E nesse horizonte se descortina uma nova realidade, né? A possibilidade de uma nova consciência, de uma nova vida, indicada aqui, simbolizada aqui, por essa imagem belíssima, que é a imagem do caduceu de Hermes ou o caduceu de Mercúrio. Então, de certa forma, esse processo do desvendamento do eu, que é o trilhar desse caminho de autodescobrimento, um caminho que pode ser bastante árduo, ele precisa ser estimulado, precisa ser
vivificado por uma força diferente do eu, que é justamente a centelha do espírito, que pode descortinar esse horizonte e revelar a possibilidade da manifestação de uma nova consciência e de uma nova vida. Então, esses 4 elementos, né, que a gente está enxergando nessa imagem, de certa forma, nós queremos traduzir como 4 pontos de aprofundamento nessa primeira aula, a primeira aula sobre o primeiro objetivo espiritual do primeiro aspecto da escola da Rosa Cruz Áurea, nesses tópicos que vocês estão enxergando nesse slide, que é justamente essa chave, né, o poder dessa chave do autoconhecimento, que é capaz de começar a desvendar a realidade desse eu interior, que se manifesta dentro de nós, portanto, esse eu enamorado de si mesmo, esse egocentrismo em mim mesmo, uma realidade que, portanto, está dentro, mas, ao mesmo tempo, uma realidade que eu enxergo ao meu redor, como naquela imagem do slide anterior, aquele ser humano que visualiza um caminho árido, né? Porque essa realidade interior do egocentrismo também se projeta fora do ser humano. E uma vez que esse autoconhecimento seja capaz de desvendar o mundo interno, e desvendando o mundo interno, o ser humano consegue compreender melhor a realidade que o cerca, em todo o mundo, em todas as suas relações, ele pode, desperto e mais lúcido, finalmente descobrir de fato o seu verdadeiro ser e aprender a cooperar com essa instância universal que já se encontra dentro dele, portanto, a centelha do espírito. Então, vamos avançar mergulhando um pouquinho mais a fundo no primeiro dos tópicos, que é o autoconhecimento. Essa primeira imagem é uma imagem belíssima, né? É uma imagem muito conhecida, é uma imagem do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. E esse local, Delfos, é muito especial, era realmente um centro iniciático da antiguidade clássica, né? Mas ele é especial por muitas coisas, mas uma dessas coisas a gente gostaria de destacar aqui agora. Porque, segundo relatos e documentos, encontrava-se gravada numa das pedras desse templo uma inscrição muito importante, que dizia o seguinte, né? Ser humano, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o mundo e os deuses. Olha que coisa interessante, né? Nós falávamos agora há pouco, né? Que o autoconhecimento, o verdadeiro conhecimento de si, não o estudo teórico do nosso eu, do nosso tipo de personalidade, se tem esse ou aquele estilo, ou o que valha, né? Mas esse conhecimento real de dentro para fora de si. Nós falávamos há pouco dessa chave do autoconhecimento que seria capaz de desvendar o eu interior, e desvendando o eu interior, revelando o egocentrismo em mim, eu seria capaz de compreender a realidade egocêntrica do mundo inteiro e dar um passo além de tudo isso. De certa forma, é isso que essa frase quer dizer. Ou seja, se o ser humano conseguir desvendar o seu próprio eu, ele vai ter desvendado não apenas o seu ser interior, o seu micro-universo, o seu microcosmo, mas ele vai ganhar um conhecimento de primeira mão que também desvenda a realidade interior dos outros seres humanos ao seu redor, da realidade inteira, né? Representada aqui pela palavra o mundo, conhecerás o mundo, mas ele não para aí, ele mergulha mais fundo ainda,
e descobre em si, e portanto no todo, os princípios universais que regem a vida. E é isso que é indicado aqui por conhecerás o mundo e os deuses, ou seja, as forças que governam todo o universo. Os gregos e as escolas espirituais também do passado, nós podemos dizer que as escolas de todos os tempos sempre colocavam o ser humano diante desse grande portal, o portal do autoconhecimento. E esse portal é, de fato, o primeiro degrau da escada que leva a esse santuário interior. Era para isso que existiam e existem os templos, né? Que, na verdade, não são construções de pedra, por mais belas que sejam, mas são uma representação, uma imagem e semelhança do único verdadeiro templo que existe, que é o templo que se encontra dentro do ser humano. E na hora que o ser humano realmente aceita esse convite, o convite para atravessar o portal do autoconhecimento, é como se, ao atravessá-lo, ele se deparasse com a esfinge. A esfinge que todos conhecem, se encontra ali nas areias do deserto, no Egito, do lado das grandes pirâmides, né? Outro símbolo universal do caminho da autoiniciação. Mais uma evidência, né, de que o primeiro aspecto, o primeiro portal que leva ao caminho da autoiniciação sempre é o autoconhecimento. E atravessando esse portal e se deparando com a esfinge, o ser humano é confrontado com as 3 perguntas fundamentais da vida, que são dirigidas para ele, né? Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Essas perguntas revelam para o ser humano não respostas, porque por mais conhecimento exterior que nós tenhamos, se nós formos honestos, né, nós não vamos conseguir responder essas perguntas com essa coleção de conhecimentos externos. O conhecimento externo é muito bom desde que ele funcione como um espelho para o conhecimento que o ser humano desvendou em si. Aí o conhecimento exterior ajuda a aprofundar até o conhecimento interno. Mas, com honestidade, né? Quem é que pode responder quem sou, de onde venho, para onde vou, na teoria? Isso não ajuda muito. Na verdade, então, essas perguntas não visam que o ser humano pronuncie respostas prontas e fáceis. Essas perguntas visam mostrar para o ser humano o quanto ele não sabe. O quanto ele não sabe quem ele não conhece a sua origem e muito menos sabe articular qual é o propósito verdadeiro da sua vida. Por quê? Porque quando ele se despe dessas roupagens exteriores, atravessando o primeiro portal do templo da autoiniciação, o portal do desafio do autoconhecimento, ele vai descobrir que aquilo que ele imaginava que era o seu eu, na verdade, é um grande vazio. É como se ele carregasse um manto, ele retira aquele manto, tem outro manto. E retira aquela capa, tem outra capa. E ele vai descobrindo que, na verdade, esse eu é feito só de camadas sobrepostas, de um monte de coisas e de forças e de aspectos que, de verdade, lá no fundo, não representam a sua identidade verdadeira. Então, quando ele achava que tinha encontrado uma resposta, e ele vai mais fundo em si mesmo,
ele descobre que aquela resposta não era resposta, era só mais um véu ilusório. E quando ele levanta aquele véu, ele descobre que tem uma realidade ainda mais profunda. E aí, na hora em que o ser humano atravessa esse portal e começa a navegar mais fundo na sua consciência, representado por essa imagem interessantíssima, né? Que é como se os diferentes aspectos da nossa consciência estivessem circulando cada vez mais fundo e mais centralmente no labirinto da nossa consciência. Esses véus são esses diferentes níveis desse labirinto. A gente achava que era capaz de se definir de um determinado jeito, e não. E a hora que a gente avança, descobre que era outra coisa. E depois, outro véu que se levanta, e outro véu que se levanta, e outro véu que se levanta, até que o ser humano finalmente chega no âmago da questão. E nesse processo, ele vai descobrindo de dentro para fora, mediante um processo de autodescobrimento mesmo. Que todos os conceitos, ou que ele chama de pensamentos, né? Que na verdade são conceitos, ou emoções, ou desejos, ou hábitos, ou reações, quase que instantâneas, na verdade, não o definem. E por mais que ele queira se agarrar a esses véus para dar um pouco de identidade ao seu eu, ele vai descobrindo que ele não é os próprios pensamentos, ou as emoções, ou os desejos. Dando aqui um exemplo, né? Imagina que nós estamos atravessando lá o portal do autoconhecimento, né? E nós nos deparamos com as perguntas fundamentais da vida, simbolicamente representado pela esfinge, né? Então, a esfinge nos pergunta: quem é você? E nós respondemos o nosso nome. E a esfinge responde: não, isso não é você, isso é seu nome. Não, eu nasci em tal lugar. Não, isso não é você ainda. Isso é só o lugar onde você nasceu. Não, a minha profissão é tal. Olha, talvez você tenha esse talento e está contribuindo com a sociedade, mas isso é só o seu talento. Mas isso ainda não te define. Quem é você? É esse processo de ir se despindo gradualmente das ilusões que vai mostrando para o ser humano o verdadeiro poder do autoconhecimento. Um poder que não chega para deixar o ser humano iluminado, tranquilo, sereno, feliz, equilibrado. Pelo contrário, é um processo extremamente inquietante, porque vai tirando as colunas de sustentação, as colunas ilusórias de sustentação, dessa consciência egocêntrica, que não tem substância própria e tenta se definir por esses véus ilusórios. E é por isso que esse caminho, né, é representado por essa figura, vai levando o ser humano dessa vida exterior, superficial, para níveis cada vez mais profundos dentro de si mesmo. E cada nível que ele atravessa, ele descobre mais um nível ilusório no qual ele se encontrava. Até um ponto que ele descobre que aquilo que ele tinha certeza que era realidade, na verdade não passam de projeções da sua própria consciência. De imagens que circulam do inconsciente, no subconsciente, passando pelo consciente, se projetando na grande tela de percepção que ele tem da realidade aparentemente objetiva. E é por isso aqui que a gente selecionou essa imagem
representativa do mito da caverna de Platão, né? Seguramente, cremos que a maioria de vocês conhece, né, esse mito da caverna. Platão comparava o nosso estado de consciência ao de um grupo de seres humanos, ou a um ser humano, que se encontrava aprisionado no fundo de uma caverna e, acorrentado no fundo dessa caverna, observava imagens que se projetavam na parede, na última parede, a parede do fundo da caverna. E essas imagens, pelo fato dele não ter perspectiva nenhuma, ele acreditava que eram exatamente a representação da realidade. Só que, à medida que esse processo de autoconhecimento vai avançando, o ser humano descobre o maior dos segredos de si mesmo, é que a realidade não passa de uma projeção da sua própria consciência. Aqui nós vemos, né, uma pessoa segurando um objeto na frente de uma fonte luminosa e essa justaposição de elementos projeta na parede da caverna um feixe meio obscuro de luz com uma figura meio difusa no centro. E é assim que a gente percebe a realidade. Claro, existe uma realidade objetiva? Óbvio que existe, né? Os nossos sentidos captam essa realidade objetiva? É óbvio que sim. Só que a interpretação dessa realidade, ela é totalmente subjetiva. E nós vivemos mergulhados nessa subjetividade, a subjetividade da consciência egocêntrica, que acredita, né, que as suas interpretações, as suas projeções são justamente essa representação da realidade, quando de fato elas não passam de sombras projetadas no campo de percepção da nossa consciência. E quando o ser humano, então, depois de realmente atravessar, não só atravessar o portal do autoconhecimento, mas trilhar esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de autodesvendamento, descobrindo o aspecto ilusório dos véus dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus desejos, das suas reações, etc., quando ele de fato atravessa todas essas instâncias internas, ele começa a tomar contato com alguma coisa diferente. E é isso que a gente está colocando nesse slide seguinte aqui. Isso aqui é uma fórmula, né, que é utilizada com os alunos da escola, a partir do momento em que eles iniciam o seu caminho de autoconhecimento, onde a escola convida a consciência a fazer a coisa mais difícil que a nossa consciência pode realizar. Parece banal, parece trivial, mas não é, porque a nossa consciência é absolutamente difusa, ela é controlada por tudo aquilo que circula dentro dela, seja pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos desejos, seja o que for. A nossa consciência é como se fosse uma criança pequena, na sua inocência, maravilhada com balões coloridos que passam na frente dela, levados pelo vento. E nesse grau de distração, nesse grau de consciência difusa, é que nós vivemos a nossa vida. Não só distraídos, mas absolutamente controlados por todas essas forças que circulam dentro de nós e vão nos levando, vão nos impulsionando. Por isso que o caminho do autoconhecimento precisa reverter o automatismo dessa distração, inserindo algo
que somente quando uma força diferente, uma instância superior de consciência começa a se manifestar dentro do ser humano, somente com base nessa força é que a consciência consegue realizar esse esforço, que é o esforço de deixar de se distrair, que é o esforço de prestar atenção. Olha, isso aqui é profundo. Tente prestar atenção nos seus pensamentos. É como se você colocasse os seus pés dentro de uma corrente de um rio e tentasse caminhar em direção a outra margem. Em pouco tempo, dependendo da corrente, você já vai ter sido arrastado pelas águas. É o que acontece conosco. Por quê? Porque, além da força do automatismo dos pensamentos, nós ainda vivemos iludidos de que cada pensamento que nós temos, em realidade, é um pedaço do nosso próprio eu. Então, é como se eu estivesse tentando prestar atenção num pensamento com outro, quando, na verdade, eu precisava prestar atenção em todos eles. E ver como eles se sucedem, ver como eles se repetem, ver como eles desencadeiam um ao outro, e como eu vivo preso dentro dessa roda por eles. E não só os pensamentos, mas os sentimentos, os desejos. E levar esse processo de uma consciência lúcida a tal ponto onde eu conseguisse, num determinado momento, descobrir algo incrível, algo até então apenas teórico, algo que eu tivesse ouvido falar, mas nunca tivesse vivido e experimentado. Viver a diferença entre o real e o irreal. Descobrir o que é real e o que é irreal dentro de mim. Descobrir que a única coisa real é aquele que observa em silêncio, é o núcleo da consciência. E que todo o restante, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as reações, os condicionamentos, a pilha de conceitos pré-formatados, as ideias importadas de outras pessoas, de outras situações, essa tempestade de imagens que nos invade diariamente, que tudo isso, na verdade, é uma ciranda sem fim, uma velocidade alucinante, girando dentro do deserto da nossa própria vida. Como um carrossel no meio do deserto, no qual a gente gira, gira, gira e permanece eternamente preso. E é isso que o ser humano precisa descobrir. A diferença entre aquele que observa em silêncio, que é o núcleo da sua própria consciência, e todos os véus ilusórios que o cobrem. E quando o ser humano começa a descobrir isso, não de uma vez, hein? Mas um pouquinho de cada vez, como se fossem gotas de orvalho caindo no meio do deserto. Aí começa a se criar como se fosse um oásis, começa a se criar como se fosse um jardim, um espaço separado, protegido, diferenciado, dentro do núcleo da nossa consciência. Um espaço no qual a consciência pode sempre, ao qual a consciência sempre pode retornar. Um espaço sereno, perene, um espaço de verdadeira percepção. Um espaço onde a nossa consciência pode finalmente entrar em contato com o nosso ser real. É nesse espaço que o ser humano começa a desvendar a origem de tudo, a origem de todo o problema. Ele começa a finalmente entender qual é o mecanismo que existe dentro dele que gera e retroalimenta todas essas imagens ilusórias. É como se ele
conseguisse olhar para trás pela primeira vez e descobrir o processo que gera as sombras que ele percebe como uma realidade ilusória. E a partir desse espaço de percepção é que o ser humano descobre o egocentrismo. Porque é o egocentrismo, portanto, a orientação da sua própria consciência, é que é a fonte de todo o problema. Buda dizia que a causa do sofrimento é o apego. A escola da Rosa Cruz Áurea diz o seguinte: a substância do eu, desse eu sem substância, é o próprio apego em si. O eu não passa de um gigantesco mecanismo de apego. Sempre igual na sua essência, sempre diferente na sua forma e infinitamente repetitivo em todos os aspectos da vida. Essa orientação da consciência, representada aqui por essa pintura, né, que indica uma pintura muito conhecida, que indica o mito de Narciso, que é a consciência que se enamora de si mesma, ou seja, a consciência que não tem forma, que é absolutamente livre de forma, mas que na sua imaturidade projeta uma imagem de si mesma e se enamora dessa imagem. E é esse apego que gera os pensamentos projetados, as emoções projetadas, os desejos projetados, que uma vez projetados na tela, no espaço de percepção da consciência, ganham vida própria, como imagens pensamento, como forças desejo, como geometrias de hábitos repetitivos, e passam a controlar a consciência. Ou seja, como aquele desenho famoso, né? O aprendiz de feiticeiro que coloca um monte de forças em movimento e depois é dominado por todas as forças que ele evocou. E é esse mecanismo de apego que gera essas formas e que gera depois a consciência sendo dominada por elas, que também rege as nossas interrelações com o mundo. Porque esse fenômeno do egocentrismo não é um fenômeno individual. São 8 bilhões de egocêntricos no mundo. Então, imaginemos o tamanho do problema, a escala que isso ganha, né? Então, tomar consciência desse mecanismo dentro de si, ou seja, ser humano, conhece-te a ti mesmo, né? Mergulhar lá no fundo e entender como esse grande mecanismo de apego funciona. Então, o funcionamento desse mecanismo é a própria prisão da consciência, como é indicado pelo texto, né, desse slide aqui. Uma prisão que é feita do quê? De apegos. É como se cada mecanismo de apego projetado fosse uma das barras que formam as grades da nossa prisão. E a hora que a gente olha com honestidade para dentro, né, a gente descobre esse mecanismo de apego funcionando como o motor que mantém o nosso eu em funcionamento o tempo inteiro, como aquele esquilo pequenininho correndo como um desesperado dentro da sua roda,
sem saber que quanto mais ele corre, mais a sua roda acelera e é ele mesmo a causa do seu desespero. E o mecanismo de ansiedade no coração, de preocupação na mente e desse medo psicológico, né, que toma conta da nossa vida, são essas rodas do apego funcionando a uma velocidade alucinante. Uma velocidade que coloca, então, em marcha todas essas projeções que depois que ganham vida própria, voltam e nos dominam, que são as projeções da nossa mente, os pensamentos, as projeções do nosso coração, que são os sentimentos, e as projeções da nossa vida, que são os desejos e os nossos hábitos. Então, ganhar consciência de si mesmo, atravessar o portal do autoconhecimento, trilhar o caminho do autoconhecimento, é chegar ao âmago da questão em si mesmo, descobrindo a raiz do apego em si, ou seja, a estrutura de funcionamento do egocentrismo, a estrutura de funcionamento da consciência egocêntrica. E aí, voltando à frase de Delfos, né? Ser humano, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Ou seja, a partir do momento que o ser humano começa a desvendar o seu próprio eu interior, ele começa a desvendar o seu próprio egocentrismo, é que ele começa a ganhar compreensão sobre o verdadeiro funcionamento do mundo egocêntrico ao seu redor. Um mundo com o qual ele lutava desesperadamente. Lutava porque não compreendia. Lutava, atacava, fugia, se escondia, nesse ciclo infinito, né, desse carrossel individual e coletivo. Mas quando ele começa a desvendar a si mesmo, quando ele começa a desvendar o seu próprio egocentrismo, ele também vai devagarzinho, pouco a pouco, levantando o véu que cobre essa grande pantomima, essa grande representação dos 8 bilhões de egocêntricos que vivem imersos nesse mesmo auto-engano, que vivem imersos nesse mundo ilusório, nesse mundo de irrealidade. Como se eles estivessem se movimentando no mundo físico que existe, mas não olhando para o chão, mas carregando aqui na altura do coração um grande espelho que projeta apenas as suas próprias projeções, fantasias, as nuvens dos seus pensamentos, e andassem caminhando pelo deserto da vida, tropeçando nas pedras que não enxergam e desviando de obstáculos imaginários. Realmente é a tragédia do mundo egocêntrico. E o ser humano que deseja trilhar o caminho da autoiniciação e colocar os seus pés no primeiro degrau da senda da autoiniciação, precisa ganhar esse autoconhecimento também, e o conhecimento sobre o mundo e o todo. E é com base nisso que ele vai desvendar, sem julgamento, sem condenação, sem crítica, sem ataque a ninguém. Porque ele vai reconhecer que todos vivem na mesma prisão, são todos vítimas. Todos são prisioneiros, sem exceção, da única prisão que existe, que é a prisão do eu. E uma vez que ele se reconhece como um companheiro de prisão coletiva, a atitude dele muda em relação aos seus semelhantes. O ensinamento universal diz, né, que num determinado momento chegaram para o Cristo, né, e sugeriram que ele condenasse alguém. Ele pegou a pedra e disse que aquele que não tiver faltas, atire a primeira pedra.
E ele se colocou na mesma situação. Quer dizer, o ser humano que desvenda o egocentrismo dentro de si, ao mesmo tempo, começa a ganhar a faculdade de perdoar de verdade os seus semelhantes. Não perdoar teoricamente, mas perdoar com compaixão verdadeira, porque ele olha para o seu semelhante e enxerga nos outros o mesmo prisioneiro que ele mesmo é. Como é que ele vai dizer que é certo ou errado? Antes de olhar para os outros, ele vai primeiro se examinar. E se examinando, ele vai possivelmente ganhar uma compreensão maior ainda. E a compreensão do quê? De que a grande causa da dor infinita que existe no mundo é essa mesma raiz, a raiz da consciência egocêntrica, a raiz do egocentrismo. E aí, esse ser humano, né, que conhece a si mesmo, que desvenda a si mesmo, desvenda também o mundo e as leis que regem o mundo. Ele compreende a grande prisão coletiva. Ele entende como o mecanismo de ansiedade, preocupação e medo, na interação com os nossos semelhantes, os nossos próximos, o mundo ao nosso redor, se transformam nessa loucura por busca de segurança, segurança externa, que se traduz pelas três tentações do deserto: a tentação pela posse, seja ela material ou sutil, pelo prestígio, da natureza que for, e pelo aspecto mais contundente do egocentrismo, que é o poder. O poder sobre a vida dos seus semelhantes, seja na gradação que for. Ele também compreende como esse mecanismo de apego, de espreita, ataque ou fuga, é o que está por trás de todas as tensões, os conflitos, as guerras. E como tudo isso, do mesmo jeito que é a causa do sofrimento individual, o apego é a causa do sofrimento, o apego também é a causa do sofrimento, não só individual, como coletivo. E dando um passo além, ele também reconhece que o ser humano não ataca, não oprime apenas a si mesmo, aos seus semelhantes, mas a todos os reinos da natureza e o cosmos. Ele oprime os animais, ele oprime o reino vegetal, ele oprime o globo inteiro, que não se vinga contra ele. A natureza não se vinga contra o ser humano. A natureza apenas, com seu amor silencioso e regido pelas leis universais, restabelece o equilíbrio da vida, restabelece o desequilíbrio que os seres humanos geraram. E a devastação ambiental que o ser humano gera na natureza, o que ele semeia, a natureza multiplica aquilo e traz de volta para o ser humano como a sua própria colheita. Então, esse é o significado de desvendar não só a si mesmo, de conhecer não só a si mesmo, mas conhecer profundamente o mundo e as leis que regem o mundo. Simbolicamente, na linguagem dos gregos, os deuses, né? E aí, o ser humano pode, de verdade, começar um caminho libertador. Mas só quando ele se despiu de todas as ilusões. A ilusão de grandeza, a ilusão de conhecimento, a ilusão de sabedoria, todas as ilusões, porque são vestes poerentas, verdadeiros andrajos, né? Vestes esburacadas,
que ele remenda, né, continuamente para tentar manter essa farsa da consciência egocêntrica. Então, quando ele se despiu de tudo isso, abriu em si um espaço silencioso de percepção, descobriu o mecanismo do apego, desvendou esse mecanismo em funcionamento em si e nos outros, aí sim ele se encontra minimamente sóbrio, minimamente lúcido e desperto para poder se transformar num agente de mudança. Porque ele pode contribuir para mudar o cosmo, para mudar o mundo, porque de fato ele já transformou, ainda que um pouquinho, a si mesmo. E com base nisso, né, ele pode começar a trabalhar sobre a única base sólida e verdadeira que se encontra no âmago do seu ser, que não é o vazio do eu, que não são os véus ilusórios do eu, porque isso, de certa forma, ele já despiu, ainda que um pouco, nesse processo de autoconhecimento, e aí sim, nesse espaço aberto de percepção, ele descobre o ser real em si. O núcleo de fogo dentro da grande esfera de fogo na qual ele habita. A centelha do espírito no coração da imagem do universo na qual ele habita, nesse micro-universo, nesse microcosmo. É essa centelha divina que é o núcleo do seu ser real, é o núcleo do seu verdadeiro eu, não o eu ilusório, o eu passageiro, o eu formado por um grande vazio recoberto de véus, mas o verdadeiro ser, o fogo invisível do espírito, que quando o espaço de percepção silenciosa da consciência consegue se encontrar minimamente polido como um espelho limpo e purificado, se transforma na luz visível de uma nova consciência. Esse é o passo seguinte, o passo que vai ser explorado na segunda aula do nosso curso. O passo que indica que depois do processo do autoconhecimento vem o passo de realizar uma ligação consciente com essa centelha do espírito, para que finalmente se forme dentro do ser humano o embrião de uma nova consciência. E a partir do embrião dessa nova consciência, possa nascer finalmente uma vida totalmente nova, uma vida a partir da liberdade universal que já se encontra dentro de nós. O objetivo do trabalho da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, a escola do espírito, a escola dessa centelha do espírito, onde ela é o único mestre e mais ninguém, é o mesmo princípio de todas as escolas de todos os tempos. E é por isso que a gente reconhece esse mesmo caminho, seja na Grécia Antiga, no Egito Antigo, na América pré-colombiana, nos alquimistas da Idade Média, nos cátaros, nos essênios, em Lao Tse, em Zaratustra, em todos esses. Porque eles sempre falam a mesma linguagem, que é a linguagem que indica que o ser humano precisa conhecer a si mesmo, se libertar do egocentrismo em si, se libertar da vida ilusória egocêntrica ao seu redor e finalmente se unir à centelha do espírito no âmago do seu ser.